Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise da empresa WEG, vamos fazer a análise dos demonstrativos financeiros do ano de 2020. Vamos analisar aqui o período dos 3 primeiros trimestres, que é o período que a gente aí tem apurado até o momento. Eu estou fazendo um vídeo aqui em dezembro, ainda não saiu o resultado do quarto trimestre de 2020. Para a questão de comparação, nós vamos utilizar os 3 primeiros trimestres dos anos anteriores. Eu vou utilizar o período de 2014 a 2020. Bom, a gente vai começar aqui com a análise da DRE, começando pela primeira conta, que é a receita líquida. A receita líquida é o total de vendas da empresa nos períodos estudados, né, do primeiro trimestre dos anos aqui que a gente está estudando. Bom, a gente consegue analisar que as vendas da empresa, período após período, vem aumentando, ou seja, está numa tendência de alta forte. Só passou por um período de estabilidade de 2015 a 2017, ficou no mesmo patamar de vendas, mas do período de 2018 a 2020 vem numa crescente bem forte. Bom, a gente vai para a segunda conta, que é o custo dos bens vendidos. Custos dos bens vendidos são os custos que são empregados no processo operacional e produtivo da empresa. Pela lógica, ele sempre acompanha, ele é praticamente um espelho da receita líquida. Se a empresa vende mais, ela gasta mais com insumos, com investimentos para auxiliar no processo produtivo dela. Agora, quando ela vende menos, ou seja, tem menos pedidos, a tendência é ela gastar menos, ter corte aí no seu custo operacional. Então, está seguindo a lógica aqui. Quando a empresa vendeu mais, ela gastou mais. Quando ela vendeu menos, ela gastou menos. E quando ela passou pelo período de estabilidade em 2015 a 2017, ela manteve-se o mesmo patamar de custo. Bom, a gente tem o lucro bruto. O lucro bruto é o primeiro resultado de lucro e prejuízo da empresa. Para a questão de avaliação, ainda é muito fraco ainda fazer uma avaliação de lucro ou prejuízo, mas o interessante é que já de 2014 a 2020 a empresa nunca teve prejuízo, e pelo contrário, só está aumentando aqui a questão do lucro. Infelizmente, tem algumas empresas que já no primeiro resultado já apresentam prejuízo. Bom, a gente tem as receitas e despesas gerais administrativas. Aqui são as outras despesas e outras receitas que envolve aí na questão do resultado da empresa. A gente diz outras, entra em receitas gerais e administrativas, por exemplo, a venda de um ativo da empresa, um imóvel, um veículo, algum maquinário, computadores, móveis e utensílios. Ou seja, são recursos que entram no caixa da empresa, mas que não estão envolvidos diretamente com o principal ramo de venda, ou seja, o principal produto da empresa. Ou seja, não está ligado diretamente com a venda do seu principal produto. Ou seja, são outras vendas, outros recursos que entram dentro do caixa que não está envolvido com a questão produtiva. E as despesas gerais e administrativas envolvem a questão organizacional da empresa, ou seja, são gastos que também não estão ligados diretamente no processo operacional ou produtivo da empresa. Aqui envolve mais questão organizacional, o pessoal envolve mais questão do pessoal do administrativo, computadores do pessoal do administrativo, licenças de sistemas, impressoras, folha sulfite, caneta, o salário do pessoal do administrativo, manutenção predial, produtos de limpeza. Ou seja, envolve mais a questão organizacional da empresa e não a questão produtiva. Então entra em outras despesas gerais e administrativas, porque não interferem diretamente, entre aspas, no processo produtivo da empresa. Bom, a gente tem um resultado operacional. Para a questão de avaliação da empresa, é o resultado mais importante assim de ser avaliado. Isso aqui a gente consegue avaliar se a empresa teve lucro ou prejuízo só com as suas operações, ou seja, sem ainda a interferência de terceiros, como despesas e receitas financeiras, e os impostos que vão sobre o resultado, que é o imposto de renda e contribuição social. Bom, olhando aqui, a empresa passou por um período de estabilidade de resultado, mas sempre teve lucro de 2014 a 2017, apresentando
aumentando muito aqui, tendo uma inclinação forte para cima aqui do seu lucro em 2018 a 2019 e essa inclinação indo mais para cima em 2020. 2020 para a empresa foi um ano muito bom em questão de resultado operacional. Bom, a gente tem a despesa e receitas financeiras. Isso aqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui envolve variação cambial, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, o que ela ganha ou perde no mercado financeiro com seus investimentos. Se tiver no patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Agora, se está no patamar negativo, quer dizer que a empresa pagou mais para o mercado financeiro do que ganhou. De 2014 a 2018 sempre esteve no patamar positivo, ou seja, a empresa sempre foi beneficiada aí nas transações do mercado financeiro. E entrando no patamar negativo em 2019 e 2020, ou seja, a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto. Isso aqui é a apuração do lucro antes da apuração dos impostos. Bom, tá bem parecido com o gráfico do resultado operacional. Passou pelo período de estabilidade de 2014 a 2017, dando uma inclinada aqui na linha para cima em 2018, subindo um pouquinho em 2019 e uma inclinação bem forte em 2020. E todos os períodos apresentando lucro. Bom, a gente tem um imposto pago. Isso aqui é o que a empresa pagou de imposto. Não tem muito o que dizer. Se a empresa teve lucro, se ela teve lucro, ela é obrigada a fazer a apuração de imposto, que é o imposto de renda e contribuição social. E outra, ela trabalha com base no regime do lucro real, ou seja, se ela teve lucro, ela paga imposto, não tem jeito, salvo quando ela é creditada, ela é beneficiada através de crédito de imposto, então ela passa um período sem pagar imposto, ela é creditada de imposto, mas caso contrário, ela paga. Então isso aqui para a questão de avaliação não tem muito, a gente não tem muito interesse para a questão de avaliação da situação financeira da empresa. Bom, a gente tem um lucro líquido. O lucro líquido é o último resultado da DRE, a última conta do DRE. Isso daqui é o que vai ser, é o que é apurado para a divisão entre os sócios e acionistas, né, pagamento de dividendos, e o que vai ser reinvestido na empresa e o que vai para lucros acumulados para o próximo período. Está bem parecido com os outros gráficos, também passou pelo período de estabilidade de 2014 a 2017, apresentando uma inclinação forte em 2018, mantendo uma inclinação pequena em 2019 e essa inclinação forte em 2020, novamente aqui confirmando que o ano de 2020 foi um ano muito bom para a empresa, pelo menos até então, né? Então, os 3 primeiros trimestres da empresa está sendo excelente. Bom, a gente tem a estrutura de capital, começando com a participação de capital de terceiros. O ideal aqui, quanto menor, melhor. Isso daqui é a representatividade do que a empresa pegou de empréstimos e financiamentos em relação ao que foi investido lá no patrimônio líquido pelos sócios e acionistas. Em 2014, a empresa pegou de empréstimos e financiamentos 70% aí aproximadamente do montante total de patrimônio líquido que foi investido pelos sócios acionistas, sendo o pior período em 2015, aproximadamente aí 83% foi captado de empréstimos e financiamentos em relação ao patrimônio líquido, vindo numa linha descendente aqui, sendo o melhor período em 2020, num patamar de aproximadamente aí de 20%, ou seja, em 2020 a empresa só tem de empréstimos e financiamentos 20% do total do patrimônio líquido representativo. Aí. Isso é muito bom. Bom, a gente tem a composição do endividamento, isso daqui é um comparativo que nós fazemos da dívida a curto prazo em relação a longo prazo. O ideal também é que quanto menor, melhor. Se tiver abaixo de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a longo prazo, está no período acima de um ano. Se tiver e a menor parte da dívida está a curto prazo. O ideal é que a menor parte da dívida esteja a curto prazo, porque a empresa tem um tempo hábil aí para poder gerar caixa, fazer seu estoque girar e pagar suas dívidas em dia. Bom,
Analisando aqui, os únicos períodos que foi abaixo de 50% foi em 2014 e 2016, ou seja, foi os únicos períodos que a menor parte da dívida ficou a curto prazo e a maior parte da dívida ficou a longo prazo. Já 2015, 2017, 2018, 19 e 20 ficou acima de 50%, ou seja, a maior parte da dívida ficou a curto prazo e a menor parte a longo prazo, mas se a gente avaliar, está no patamar de 60% a 70%, está no patamar até que aceitável, não está tão alta, assim, a diferença não está tão grande assim. Bom, agora vamos falar da análise da rotatividade. A rotatividade do estoque é quantos dias, em média, o produto fica parado em estoque. Quando o produto fica parado em estoque é a mesma coisa que dinheiro parado. Então o ideal é o estoque é ficar menos dias possível parado dentro de um estoque. Bom, se a gente avaliar que o pior período foi em 2014, o estoque ficou parado aí aproximadamente 5 dias, sendo o melhor período sendo 2016, 3 dias aproximadamente. De 2017 a 2020 ficam na casa aí de 4 dias aproximadamente parados em estoque. Bom, agora a gente tem um prazo médio de recebimento. Quantos dias a empresa demora para receber dos seus clientes depois que ela efetua as vendas? Bom, ela está mantendo aqui o pior período foi em 2016, ficou no patamar de aproximadamente de 11 dias. Ou seja, depois que ela fabricou o seu produto, ela demorou e vendeu, efetuou a venda, emitiu a nota lá, ela demorou aproximadamente 11 dias para poder receber de seus clientes, sendo o melhor período em 2019, ficou aproximadamente aí 8 dias para poder receber dos seus clientes, mas está mantendo uma pouca variação. Agora vamos dar uma olhada no próximo gráfico, que é o prazo médio de pagamento, que está ligado diretamente, que vai ser muito importante para a avaliação direta aqui do prazo médio de recebimento, que é o prazo médio de contas a pagar. Bom, o prazo médio de contas a pagar está na casa. O ideal aqui, quanto maior, melhor. O pior período aqui foi em 2016, ficou na casa de 3 dias. E o melhor período aqui está sendo 2020, está na casa aqui aproximadamente de 4 dias e meio aproximadamente. Aqui é depois que a empresa compra dos seus fornecedores, quanto tempo ela demora para pagar aí as empresas que fornecem os insumos para ela, né, os equipamentos. Quanto tempo a empresa demora aqui para poder quitar os seus fornecedores, né? O ideal é que seja inferior. O prazo seja inferior ao prazo médio de recebimento, seja superior ao prazo médio de recebimento, porque o ideal é a empresa receber primeiro dos seus clientes e depois pagar os seus fornecedores. Agora, se a empresa paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe dos seus clientes, corre o risco aí da empresa ficar captando recursos de capital de giro entra em empréstimos e financiamentos. Bom, aqui eu fiz um outro gráfico que faz um comparativo dos dois. Essa linha azul mais clarinha aí é o prazo médio de recebimento e a mais escura é o prazo médio de pagamento. Ou seja, batendo o olho aqui, o prazo médio de pagamento é inferior ao de recebimento, ou seja, em média, a empresa paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe dos seus clientes. Então a empresa corre um risco grande aí de fazer captação de capital de giro. Bom, a gente tem um índice de liquidez. Isso daqui a gente faz um comparativo do ativo total em relação ao passivo total. Para cada R$1 de passivo circulante, para cada R$1 que a gente tem de passivo total, quanto que a gente tem de ativo total. Se tiver acima da casa de R$1, quer dizer que a empresa tem mais ativo do que passivo. Se estiver abaixo de R$1, quer dizer que o passivo superou o ativo. Bom, batendo o olho aqui de 2014 a 2020, sempre esteve no patamar, sempre acima do patamar de R$1, ou seja, o ativo sempre superou o passivo. Em 2020 está no patamar de R$2,30, 40 centavos aproximadamente, sendo o melhor período, ou seja, a empresa tem mais que o dobro de ativo do que passivo circulante, ou seja, ela tem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar a terceiros.
Bom, a gente tem a liquidez corrente, a gente faz um comparativo do ativo circulante da empresa em relação ao passivo circulante, ou seja, são as operações aí de curto prazo. É a mesma ideia, se tiver acima de 1, o ativo circulante supera o passivo, sempre esteve acima do patamar de R$1, sendo o melhor período em 2016. Em 2016 a empresa teve o triplo aí de ativo circulante acima do passivo circulante, ou seja, para cada R$1 de dívida a empresa tinha R$3 de ativo. Caindo um pouquinho em 2018, sendo o melhor período, entrando aí na casa de 1,80 ou 1,70. E tendo a recuperação aqui em 2020, entrando no patamar de R$2,40 aproximadamente. Mas os números, questão de liquidez, até então está excelente para a empresa. Bom, a gente tem o liquidez seca. Esse daqui é o ativo circulante menos os estoques, ou seja, são as contas que se transformam em dinheiro em alta velocidade, com facilidade, né? Em relação ao passivo circulante da empresa. É a mesma ideia, se estiver acima de 1, quer dizer que o ativo seco da empresa supera o passivo circulante. Os únicos períodos que não superaram foi o de 2018, ficou abaixo de 1 em 2019, mas os restantes dos períodos superaram a casa de 1, ou seja, só em 2018 e 2019 que o ativo seco não superou o passivo circulante da empresa. Bom, a gente tem um índice de rentabilidade agora, começando com o giro do ativo para cada R$1 de ativo que foi investido no ativo, quanto foi retornado de venda. Aqui a gente avaliando, manteve-se um período de estabilidade no índice de 2014 a 2017, ficando no patamar de 50 centavos, ou seja, para cada R$1 que foi investido no ativo total, teve um retorno nas vendas aí de 50 centavos de venda, tendo uma recuperação forte aqui de 2018 a 2020, sendo um período aqui de 2020 na casa de 63 centavos, 62 centavos aproximadamente, ou seja, para cada R$1 que foi investido no ativo, teve um retorno de venda aí no período de 62 centavos aproximadamente. Bom, a gente tem a margem operacional, isso daqui. Qual foi a margem de lucro só com a operacional da empresa, ou seja, a gente utilizando o resultado operacional. Como que a empresa sempre teve lucro nesse período, então a margem ficou positiva, sendo o pior período em 2016, ficou numa margem de aproximadamente 11%, o melhor período de 2020 ficando na margem de 15% aproximadamente de margem de lucro operacional. Bom, a gente tem a margem líquida aqui, a margem líquida é o que o produto da empresa faturou de fato, aí, o que foi de lucro para a empresa de fato. Ficou bem estável aqui, teve pouca variação, sendo ficou no patamar daqui de 12 a 13%, 2020 sendo o melhor período, ficando no patamar daqui de 13% aproximadamente, ou seja, para cada produto que a empresa vendeu, ela teve um retorno aí de 13% para cada venda. Bom, pessoal, aqui a gente termina a análise. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Quem puder também estar deixando um like ou estar comentando aí, já contribui demais para a continuidade do projeto. Um grande abraço, fiquem com Deus, até os próximos vídeos.